Acabou, pessoal. Pode comemorar, pode abrir cerveja, pode soltar foguete, porque acabou o Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro e graças ao bom Deus a gente vai permanecer na Série A. E eu tô agradecendo a Deus porque eu realmente acho que houve uma intervenção divina nesse ano para que o Cruzeiro conseguisse se assegurar na Série A e não voltasse para a Série B, porque não foi só a competência de comissão técnica, não foi apenas competência de jogadores, mas sim teve uma dose divina para que a gente conseguisse alcançar esse objetivo simples de permanência na Série A, por mais que a gente entenda todo o contexto do histórico recente do Cruzeiro, crise financeira, transição de associação para SAF, dificuldade após 3 anos na Série B, tudo isso a gente tem conhecimento, tem discernimento, mas nada é uma justificativa plausível para o Cruzeiro ter feito o 2023 que fez. E aí eu não vou nem listar todos os erros cometidos durante o ano, porque seria chover no molhado, seria ser mais uma vez bastante repetitivo no que diz respeito ao planejamento do Cruzeiro. E agora sim é hora de comemorar e de ficar aliviado com a nossa simples permanência na Série A e que todos esses erros que foram cometidos nesse ano sirvam de lição para que não sejam novamente cometidos em 2024 e que o Cruzeiro tenha um ano mais produtivo e um ano mais tranquilo e mais estável dentro do Brasileirão. O jogo contra o Botafogo hoje era um jogo de dois times meio que no desespero, e eu digo até que o Botafogo mais do que o Cruzeiro, porque há 5 jogos já, o Cruzeiro vem demonstrando uma tranquilidade mental ou um equilíbrio mental para minimamente se portar bem dentro das partidas, por mais que muitas vezes a gente não conseguiu jogar bem, ser efetivo, como foi o cenário durante todo o campeonato, mas o Cruzeiro já mostrava ali um pouco de equilíbrio mental, onde a gente vinha até mesmo tendo poder de reação dentro das partidas. E hoje o Cruzeiro começou muito bem o jogo, até melhor do que o Botafogo, tendo a posse de bola, tentando propor o jogo. Os primeiros 20 minutos, 25 foram do Cruzeiro, depois o Botafogo igualou, teve a posse, foi para cima, mas um jogo de poucas oportunidades, onde o Cruzeiro se mostrava bem satisfeito com o empate e o Botafogo insatisfeito. Tanto é que tentou, mas sem muito brilho, sem muita inspiração. E a mesma pressão que o Cruzeiro estava há umas semanas atrás, aquela coisa que não te deixa praticar um bom futebol, era a pressão que o Botafogo estava hoje, depois de liderar todo o campeonato. Incrivelmente, eles conseguiram perder o título do brasileiro. Não à toa a torcida do Botafogo está pistola como está. E a gente vê o nervosismo dos caras dentro de campo em não conseguir fazer as jogadas que antes eles conseguiam, cruzando bola toda hora na área, de qualquer jeito, e isso acabou até consagrando demais a defesa do Cruzeiro hoje, que fez uma partida ok. Eu gostei do jogo do Neres, né? O tão criticado Neres, mas com razão por muitas vezes. Hoje ele jogou muito bem, antecipou algumas bolas, foi firme nas jogadas, não ficou vendido em nenhum lance que eu me lembro. Então, assim, a defesa do Cruzeiro foi firme hoje, mas obviamente que por mérito, mas muito por conta da, cara, da loucura do Botafogo e da falta de tranquilidade para poder arquitetar as jogadas e, consequentemente, concretizá-las. O Cruzeiro, no geral, teve ali duas chances claras de gol, né? Uma com o Matheus Pereira no primeiro chute e no rebote, e a outra com o Arthur Gomes, que recebeu um bolão do Matheus Pereira, mas finalizou como eu, para fora do estádio, na verdade, para muito distante da direção em que o gol estava na frente dele. Então essas foram as duas principais chances do Cruzeiro e ambas passando pelos pés do Matheus Pereira, que nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele deu indícios do que ele pode ser no primeiro semestre para o Cruzeiro do ano que vem. E aí eu digo primeiro semestre porque o empréstimo dele vai se encerrar e eu duvido muito que o Cruzeiro vai fazer um investimento tão alto para tê-lo aqui. Matheus Pereira tem aí um passe, né, que custa uma grana violenta e eu não sei se o Cruzeiro vai ter cacife para isso. Mas nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Matheus Pereira vem voltando a ter ritmo de jogo, melhorando a parte física e, consequentemente, a técnica apurada dele vai sobressaindo nos jogos e não é de hoje.
Já tem algumas semanas, alguns jogos que o Matheus Pereira tem conseguido encaixar aqueles passes que quebra linha, que acha jogador, que os deixa em condições de finalizar ao gol. Só que os companheiros acabam não aproveitando, como foi aquele gol que o Bruno Rodrigues entrou e perdeu, se eu não me engano, contra o Internacional, que bateu na trave. Hoje o Arthur Gomes, o próprio Matheus Pereira já teve algumas boas chances, apesar de já ter feito o seu gol também. Então eu acho que a reta final do Brasileirão do Matheus Pereira nos deixa uma excelente expectativa para o que ele possa fazer, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem. E é bem legal saber que um cara bom desse está no elenco do Cruzeiro, porque clareia a jogada, né? É aquele cara de toque curto, mas que tem uma enfiada longa também, que já recebe toque de primeira. Cara, assim, é jogador diferente, né? Ele teve aí os obstáculos por conta da lesão, da readaptação ao Brasil, por estar jogando num mercado onde o futebol não é tão intenso e competitivo como aqui. Então, tempo ao tempo, acho que é a palavra certa, o termo certo para essa readaptação do Matheus Pereira ao futebol brasileiro. E eu tenho certeza que, pelo menos no Mineiro, no primeiro semestre ali, ele vai ser um cara muito importante para a gente. O Cruzeiro hoje brigou, apesar do time do Botafogo ser fisicamente mais forte, mais alto, mais, né, açougueiro do que o nosso, porque o time do Botafogo bate com a beleza, cada enxadada é uma minhoca. Então eu acho que essa parte física fez com que o Botafogo, depois dos 20, 25 minutos, ganhasse o meio-campo ali, tivesse um pouco mais do controle da bola. E aí, ressalto, devido à necessidade dos caras em tentarem buscar o placar, essa parte física também acabou se impondo sobre o nosso time, que teve bem até os 20, 25 minutos, mas que no contexto geral não sofreu tanto com as investidas do Botafogo, que teve também ali umas duas chances mais claras de gol, uma de cabeça com aquele Carlos Alberto e uma na pequena área onde baixou o Wesley no Luiz Fernando, graças a Deus ele tentou dominar a bola e perdeu completamente o timing da jogada. Então, sim, foi um jogo onde não foi necessária grandes intervenções do goleiro, por mais que o Lucas Perry tenha feito uma bela defesa naquele primeiro chute do Matheus Pereira, mas foi um jogo de muita entrega, muita intensidade, de muita loucura, de muito desespero, de muita ansiedade, mas de dois times que, né, estavam meio que ali sem grande inspiração. Botafogo por causa da pressão enorme, Cruzeiro por causa da ruindade mesmo. Então foi um jogo assim legal de se assistir, mas sem muitos grandes momentos, vamos colocar assim. Mas para o Cruzeiro, no fim das contas, o saldo foi muito positivo. Isso porque a rodada nos ajudou, todo mundo que estava atrás da gente perdeu e a gente ainda acabou somando um pontinho, ponto esse que vai ser importante para o nosso agora principal objetivo, que é buscar a vaga na Sul-Americana. Agora sim dá para a gente falar que o Cruzeiro briga por uma vaga na Sul-Americana, uma vez que o rebaixamento está totalmente descartado. Então o Cruzeiro vai para essa última rodada para enfrentar o Palmeiras, que já é campeão, né? Só um desastre muito maluco tira o título do Palmeiras, e o Cruzeiro vai para um jogo de muita tranquilidade para poder tentar trabalhar a bola e de alguma forma tentar somar pontos contra o Palmeiras para assegurar a vaga na Sul-Americana, que no fim das contas seria um baita de um presente para a gente diante de um ano muito negligente, muito irresponsável e muito louco do Cruzeiro, porque a gente começou muito bem o campeonato, mas aí as coisas foram acontecendo, a gente não foi se atentando para isso, rendimento foi caindo, jogadores foram indo, né, como foi o caso da lesão do Ramiro, do esquema da aposta lá do Richard, e o Cruzeiro acabou fechando os olhos para isso, não se reforçando e foi virando uma bola de neve aos poucos que acabou culminando nesse ano desesperador do Cruzeiro, mas que no fim das contas deu tudo certo. Para mim, cara, se não conquistar a vaga na Sul-Americana, tá suave. A minha grande preocupação era realmente voltar para a Série B, mas hoje eu vou dormir como um neném, porque sabendo que matematicamente o Cruzeiro está assegurado na Série A, com certeza minha noite vai ser agradabilíssima, coisa essa que já não vinha acontecendo há algum tempo. Apesar das últimas semanas terem sido boas, né? O Cruzeiro acabou pontuando em todos os seus últimos 5 jogos, mas ainda tinha aquele temor, aquele receio, né, da nossa dificuldade em fazer gol, de vencer partidas, mas receio esse que agora está encerrado e é só torcer
para que o Cruzeiro faça um bom jogo contra o Palmeiras, de preferência vença, né, para assegurar a vaga na Sul-Americana, não precisar depender de resultados alheios, mas dá para a gente falar que objetivo cumprido e que o ano do Cruzeiro está acabado, uma vez que o principal objetivo já foi alcançado. E que luta, pessoal, que luta para assegurar uma simples permanência na Série A. E agora, né, pelo que dizem, né, de acordo com o planejamento da diretoria do Cruzeiro, o ponto crítico da reestruturação já foi, que era esse primeiro ano de retorno à Série A, que seria um ano de transição, de reformulação de elenco, etc e tal. Então parece que a pior onda do tsunami já passou. Agora é tentar programar o 2024 com muita calma, muita tranquilidade, mas sobretudo com muita responsabilidade também e discernimento, que o Cruzeiro não dá para viver apenas de jogadores livres no mercado, preteridos por seus clubes, e sim, a gente precisa contratar mão de obra qualificada, seja para a gestão do elenco, né, traduzindo treinador, mas também peças, né, cara, mão de obra para que esse treinador possa trabalhar bem o time. Então, assim, um ano muito louco, muito intenso, de muito desespero, mas que no fim das contas terminou muito bem com esse empate por 0-0 entre Botafogo e Cruzeiro no Rio de Janeiro. Tô sofrendo pelo Botafogo? Não, para mim é indiferente o Botafogo ser campeão ou não. Meu, as minhas energias estavam todas voltadas pro Cruzeiro mesmo. E é isso. Tô feliz demais, apesar de não parecer. Mas é isso. A noite hoje vai ser leve como um algodão. Deixem abaixo nos comentários a sua opinião sobre o jogo de hoje, quem foi o melhor, quem foi o pior. E é isso. Tamo junto, vamos que vamos. É nóis.